Nós começamos o Sempre Bem desta quarta-feira falando de um assunto sério que pode deixar sequelas e até mesmo levar à morte. É a meningite. E para nos explicar tudo sobre este delicado assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Dr. Guilherme Rehm. Tudo bom, Dr. Guilherme? Tudo bem. Bom, para começar, qual a diferença entre a meningite viral e a bacteriana? Essas diferenças são principalmente de intensidade dos sintomas. As meningites, elas envolvem basicamente uma tríade de sintomas, que são febre, dor de cabeça e vômitos. E esses três sintomas costumam ser mais intensos e frequentes na meningite bacteriana. Uma dor de cabeça insuportável, uma febre muito mais alta e vômitos muito mais intensos do que na meningite viral, que é um quadro que costuma ser mais leve. Esporadicamente, os pacientes com as meningites, principalmente na meningite bacteriana, eles podem ter convulsões. Alguns pacientes, dependendo do agente causador da meningite, ele pode desenvolver lesões de pele também. A rigidez de nuca, ou sinal de irritação meníngea, ele não é um sintoma, ele é um sinal. Qual é a diferença dessas duas coisas? Sim. Um sinal é um achado de exame físico que o médico vê, ou ele identifica quando está examinando o paciente. E como é feito esse diagnóstico? Ele deve ser submetido a um exame chamado punção lombar, um exame em que o médico vai inserir uma agulha nas costas, né, de um lombar do paciente, a fim de tirar um pouquinho, uma amostra de um líquido que circula nas meninges ao redor da medula espinhal, chamado líquor, ou líquido cefalorraquidiano, e o exame desse líquido é que determina, primeiro, se o paciente tem uma meningite, segundo, se a meningite é bacteriana ou viral, e terceiro, quando possível, a gente consegue identificar o agente específico da meningite. Então, no caso, uma pessoa pode pegar meningite mais de uma vez? Sim, você pode pegar meningite viral ou bacteriana quantas vezes você se expuser. Nossa, e como é que a gente faz para evitar isso, doutor? Existem vacinas, as vacinas estão tanto disponíveis, algumas delas no SUS e outras disponíveis nas clínicas privadas de vacinação. Para os vírus, a maioria deles não existem vacinas. Doutor Guilherme, e no inverno, o número de meningite aumenta? Como esses micro-organismos são transmitidos por gotículas, de pessoa para pessoa, a gente precisa de proximidade entre as pessoas. Queria saber justamente isso, como é que se dá a transmissão da meningite? É claro que um contato mais próximo, como um beijo ou compartilhamento de utensílios domésticos, também é capaz de transmitir, desde que esses utensílios entrem em contato com a saliva. Saliva, né? Através da saliva. Exatamente. Existe algum grupo de risco, algum grupo mais suscetível à meningite? Crianças, idosos, enfim? Sem dúvida. Qualquer pessoa pode pegar meningite, vamos partir daí. Indivíduos infectados pelo HIV, pessoas que fazem uso de certos medicamentos em altas doses, longos períodos, por exemplo, os corticoides. Crianças muito pequenininhas, né, recém-nascidos, ou crianças não vacinadas, indivíduos muito idosos, né, principalmente depois dos 60 anos de idade, pessoas que passaram por uma retirada cirúrgica do baço, por exemplo. Doutor Guilherme, agora fala pra gente um pouquinho sobre as sequelas que a meningite pode deixar. Os grandes problemas da meningite, né, são o óbito, se o diagnóstico não for dado precocemente, o tratamento não for logo instituído, e se o indivíduo sobreviver... Principalmente a bacteriana. Certo. Se o indivíduo sobreviver, ele pode ficar totalmente bem, se recuperar totalmente, ou evoluir com sequelas neurológicas. A maior parte dos pacientes que ficam com sequelas auditivas, né, eles ficam surdos, por conta, ou parcial, totalmente, por conta do acometimento do nervo responsável pela audição. E o tratamento, como se dá? O tratamento da meningite bacteriana aguda, ele necessariamente ocorre com o paciente internado, com a administração de antibióticos pela veia do paciente, né? A maioria dos casos de 1 a 2 semanas de antibióticos. Enquanto que na meningite viral, por ser um quadro bem mais brando, bem mais leve, nem todos os pacientes precisarão de internamento. Ufa, vamos terminar essa entrevista, doutor Guilherme, com palavras de esperança. Diga pra gente que a meningite no Brasil está bem controlada. Por favor, dê uma boa notícia. Sim. Com o advento das vacinas, né, especialmente para os agentes bacterianos, nas últimas décadas, a gente teve uma diminuição muito importante dos casos de meningite bacteriana aguda. Então, acho que a gente está num bom caminho do ponto de vista de diminuição de casos de meningite, sim.
Então é isso, doutor Guilherme, muito obrigada por sua presença aqui conosco nos nossos estúdios, super esclarecedor nessa entrevista sobre meningite. Espero que a gente possa ter ajudado o pessoal de casa, né, a se prevenir dessa doença tão severa. Eu que agradeço o convite. Obrigada.